No vídeo de hoje quero te trazer uma mensagem aqui nesse lugar que eu estou. Existe uma lição escondida nas árvores, nos pastos e até nos animais deste lugar, que pode trazer mais paz para a sua vida. E foi o próprio Jesus quem nos ensinou isso. Fica comigo nesse... O segredo da vida simples que muitos esquecem. No livro de Mateus, capítulo 6 e versículo 26, Jesus diz: observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Hoje eu quero conversar com você em um lugar simples. Ao meu redor existem árvores, pássaros, galinhas, patos. Aqui você pode observar que eu estou num lugar onde a simplicidade nos acompanha. Um lugar simples, que eu quero estar compartilhando com você uma pequena mensagem. Ao meu redor existem árvores, pastos, galinhas, patos e um céu que nos lembra diariamente da grandeza de Deus. Enquanto observava esse ambiente, uma pergunta veio ao meu coração. Por que estamos tão preocupados com tudo? Vivemos corremos atrás do dinheiro, corremos atrás de resultados, corremos atrás de reconhecimento, corremos atrás de coisas que muitas vezes nem sabemos se realmente precisamos. E nessa correria perdemos a capacidade de apreciar as coisas simples que Deus coloca diante dos nossos olhos. Jesus sabia disso. Por isso, quando ele ensinava, ele usava exemplos simples. Ele falava sobre sementes, sobre árvores e sobre o canto dos pássaros. Ele falava sobre as ovelhas, sobre pescadores, sobre aves. Ele olhava para a criação e enxergava lições profundas para a nossa vida. Olhe para essas árvores. Elas não crescem da noite para o dia. Existe um processo, existe um tempo. Primeiro a semente, depois o broto, depois o crescimento, depois os frutos. Mas nós queremos tudo para ontem. Queremos respostas imediatas, queremos resultados rápidos. Queremos que Deus faça em um dia aquilo que Ele planejou fazer uma estação inteira. E quando isso não acontece, ficamos ansiosos, ficamos preocupados, ficamos frustrados. Mas a natureza nos ensina algo poderoso. Tudo tem o seu tempo. A fruta, ela amadurece no tempo certo. A chuva cai no tempo certo. A colheita acontece no tempo certo. E Deus, Ele continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar. Observe também as aves. Eles cantam, eles voam, eles vivem um dia de cada vez. E Jesus disse que o Pai cuida delas. Então perguntou: não valeis vós muito mais do que elas? Quero te dizer que você vale muito mais para Deus. Mais do que imagina, mais do que seus erros, mais do que suas falhas, mais do que suas preocupações. Talvez hoje você esteja carregando
um peso enorme. Contas para pagar, problemas familiares, questões de saúde, uma doença, um diagnóstico do médico, medos sobre o futuro. Mas Deus continua sendo Deus. O mesmo Deus que alimenta os pássaros, o mesmo Deus que faz as árvores produzirem frutos, o mesmo Deus que faz o sol nascer todas as manhãs, Ele continua cuidando da sua vida. Às vezes Deus nos leva para lugares simples, para nos lembrar de verdades profundas, porque a paz não está nas coisas, a paz não está no dinheiro, a paz não está na fama, a paz não está na quantidade de bens que possuímos. A verdadeira paz está na presença de Deus. Muitas pessoas têm muito e vivem vazias, outras têm pouco e vivem cheias de gratidão. A diferença não está no que possuem, a diferença está em quem ocupa o centro do coração. E hoje eu quero convidar vocês a desacelerar um pouco. Olhe para o céu, observe a criação, respire fundo e lembrar que Deus continua no controle. Nem tudo depende de você, nem tudo está em suas mãos. Existem batalhas que somente Deus pode vencer. Existem portas que somente Deus pode abrir. E existem milagres que somente Deus pode fazer. Faça a sua parte. Trabalhe, seja responsável, planeje, mas não permita que a preocupação, a ansiedade, o medo roube a sua paz. Jesus disse: não ande ansioso pelo dia de amanhã. Isso não significa viver sem responsabilidade. Significa viver com confiança. E o que é confiar em Deus? Confiar que Deus já está no amanhã, antes mesmo de nós chegarmos lá. E enquanto você caminha pela sua jornada, lembre-se, assim como esta árvore que tem frutos e ela continua crescendo, e as demais, assim como os pássaros continuem cantando, assim como a natureza segue com o propósito para qual foi criada, você também está nas mãos de Deus. E aquilo que começou em sua vida, e aquilo que Ele começou em sua vida, Ele é fiel para completar. Tá bom? Então fica esse recado com você, essa pequena meditação nesse lugar que eu estou aqui, mas cheio de aprendizado. Que você venha, se posicionar, que você venha tomar, uma posição na tua vida e se colocar diante do Senhor. Aprender com os animais, que esse lugar venha a ser um lugar de inspiração para a tua vida. Que Deus abençoe você, que Deus renove a esperança e que você aprenda a encontrar alegria nas coisas simples que Ele colocou ao seu redor. Porque muitas vezes os maiores tesouros da vida não estão nas coisas grandiosas. Estão juntamente nas pequenas bênçãos que recebemos todos os dias. Amém? Assim como eu fui levado a esse lugar simples, fui levado a essa meditação, qual Deus falou comigo e que eu tenho certeza que falou com você. Que Deus te abençoe. Um forte abraço do seu amigo, Pastor Paulo Almeida. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe teu like e deixe teu pedido de oração.
Que Deus te abençoe. Um forte abraço.